Fala pessoal, consegue me escutar? Sim, Sim. professor. Pronto, perfeitinho. Então bora dar continuidade. Aí a gente estava na convenção sobre os povos indígenas e tribais, e aí a gente começou a ver quais eram as necessidades que esse evento definiu para as pessoas que compunham esse grupo marginalizado. Aí bora ver quais são esses destaques. Então a gente viu que tinha importância de trabalhar com esses grupos, justamente por eles serem marginalizados, que o currículo deveria respeitar seus valores, aptidões e culturas, justamente para que os conhecimentos que foram gerados por eles não se perdessem com o tempo. Aí a gente viu que essa declaração ela estabelecia que pessoas que compunham os grupos de indígenas e tribais deveriam ter formação em formular e implementar a política e, por fim, assumirem responsabilidade por estes programas. Então, essa foi a parte que parou a aula, a parte 1. Eles deveriam conhecer quais eram as legislações vigentes em relação aos seus povos, né? A gente sabe que o povo indígena tem uma legislação, principalmente no que se refere às terras que eles habitam. Então, eles deveriam conhecer essa lei para que eles soubessem quais eram os seus direitos e deveres em relação aos bens que eles têm. Além disso, estabeleceu que deve ser ensinado às crianças a alfabetização na sua língua indígena, assim como na sua língua nacional. Na nacional, o português, claro, para eles poderem se comunicar com pessoas de fora, ao qual eles tivessem contato, que não fosse da sua comunidade, e a indígena, justamente para que essa língua ela não se perdesse com o tempo, caso eles só aprendessem a língua nacional. Outro item estabelecido deveria ser ensinados aos povos o conhecimento e as aptidões para promover a inclusão social e a cidadania. Então, normalmente, imagine, se uma pessoa que tem baixa renda, né, ela já tem dificuldade em relação ao quesito inclusão social, imagine um povo indígena, que normalmente vive em ambiente de floresta, onde a locomoção é mais difícil. Então, esse processo de inclusão poderia ser muito pior. E, por fim, esse evento ele estabelece que deveriam ser feitos esforços para assegurar nos livros um retrato justo, preciso e informativo das sociedades e culturas indígenas. E tanto é que eu lembro que na época que eu estudava, né, eu concluí meu ensino médio em 2005, a gente não tinha disciplina de povos indígenas, cultura africana, que hoje os colégios já têm. Tanto é que quando eu fui fazer meu primeiro estágio da licenciatura, que foi em 2007, 2 anos depois que eu me formei, eu já peguei no colégio que eu fui fazer o estágio, a escola aplicando essa disciplina junto aos alunos. Aí eu lembro que eu até achei engraçado, porque o colégio que eu fui fazer estágio foi o mesmo colégio que eu fiz meu ensino médio, né? Eu tinha pedido para a diretora para estagiar lá. Aí quando eu fui procurar a professora que eu ia fazer o estágio, que eu fui ver pelo cronograma de aulas, que estava no mural, aí eu vi essa disciplina de cultura africana e indígena, que não tinha na minha época, eu achei até estranho. Nossa, não sabia que existia essa disciplina para os alunos. Mas tudo bem, bora lá. Aí termina esse evento dos indígenas e tribais, aí a gente vai para um próximo. Justamente. A gente chega na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, se vocês forem ver, os primeiros eventos que a gente viu tinham uma visão geral das pessoas e depois eles passaram a focar em grupos específicos. Teve o evento focado nas mulheres, teve o evento focado nas crianças, teve o evento focado nos indígenas e tribais, e agora a gente chega nas pessoas com deficiência. Aí o CDPD, que foi esse evento, ele ocorreu em 2006 e ele abriu um novo terreno,
como o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo para promover a educação inclusiva para pessoas com deficiência. Sendo que, para ele ocorrer, ele teve que se basear em outros 3 eventos. Um primeiro, que foi o Programa Mundial de Ação. Um segundo, que foram as regras das Nações Unidas sobre a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, que ocorreu em 93. E o evento mais famoso de todos, que se vocês não tiverem escutado falar até hoje, vocês vão escutar sempre quando ouvirem falar de educação inclusiva, foi a Declaração de Salamanca. É o evento mais famoso que tem no que se refere à educação inclusiva. Aí a gente vai ver o que essa Declaração de Salamanca diz pra gente. Aí bora lá. Em um dos seus artigos, mais precisamente o artigo 2, a Declaração de Salamanca, ela fornece uma série de argumentos eloquentes, né, convincentes, para explicar o papel da escola nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Aí ela diz que as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias e construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos. Além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças e promove a eficiência, uma ótima relação custo-benefício de todo o sistema educativo. E aí vem a pergunta, né? Por que o colégio é o melhor ambiente para combater essas atitudes discriminatórias? Justamente porque é no colégio que vocês vão pegar as crianças que estão em processo de amadurecimento do seu modo de pensar, do seu modo de agir, e os professores eles vão estar em contato direto com essas crianças e vão poder moldar esse modo de ser, esse modo de pensar, esse modo de agir dos indivíduos. Então, desde que você pega esse indivíduo já pequenininho, você pode moldar ele conforme se espera que a sociedade espera, né? Nossa, ficou horrível essa frase, deixa eu mudar. Você vai poder moldar esse aluno de acordo com o que a sociedade espera que esse indivíduo, essa criança, tenha para o futuro. Além disso, essa declaração, ela estabelece uma série de metas. Aí que vem a importância dela, o fato dela ser bastante lembrada. Primeiro, as crianças, elas têm uma vasta diversidade de características e necessidades. Então, por isso a importância do professor, né, sentar junto a essas crianças, reconhecer a sua história de vida e poder moldar as aulas de acordo com essas características, tentando valorizar, colocar em prática, né, o estudo da realidade de cada uma dessas crianças. A diferença é normal. Então, se você está numa sala em que você tem alunos, né, que são marginalizados, você tem que mostrar para os demais alunos que, apesar desse aluno marginalizado ser considerado diferente, ele é um aluno como outro qualquer e ele tem os mesmos direitos dos demais alunos. Por que ter essa discriminação? Não tem necessidade para isso. As escolas precisam acomodar todas as crianças, fato. As crianças com deficiência, elas devem frequentar a escola na sua área residencial. Melhor falando, né? As escolas, as crianças, elas devem, de preferência, estudar em colégios que são próximos à sua residência. Porque isso também já ajuda a combater a evasão escolar. Imagina se você estuda em um colégio que é super longe, você tem que pegar 2, 3, 4 conduções para chegar até o colégio. Então, isso aumenta as chances de aumentar a evasão escolar, né? De o aluno desistir do curso e não querer mais estudar. Mas já sendo próxima da casa dele, aumenta as chances dele querer continuar. Outro tópico. É essencial para a inclusão a participação da comunidade. Então, normalmente, isso não acontece muito em colégio particular. Eu, pelo menos, eu não tenho lembranças
de ver, tanto da época que eu era estudante, como na época que eu era professor de colégio particular. Mas já no público, eu via bastante. Tinha bastante eventos do colégio e eles chamavam a comunidade para participar. E quando eu falo comunidade, não é só os pais dos alunos, não. Era qualquer pessoa do entorno do colégio que poderia participar dos eventos que lá ocorriam. Outro item, a pedagogia ela deve ser centrada na criança, sendo essencial para a inclusão, né? A própria Base Nacional Comum Curricular, ela já deixa isso claro para a gente. O foco é a criança. Outro item, o currículo ele deve ser adaptado à criança, sendo flexível. A inclusão, ela precisa de recursos e apoios próprios. Então é aquela questão, né, que eu já tinha dito anteriormente. Eu acho que foi até a Valéria que falou que se você tem um aluno com deficiência motora, que usa cadeira de rodas, então tem que ter a barra para ele conseguir se segurar, tem que ter a rampa para ele conseguir se deslocar com a cadeira de roda. Se for aquele aluno que é cego, tem que ter o piso tátil. Se é um aluno que tem dificuldade de visão, tem uma baixa visão, então tem alguns tipos de computadores que eles apresentam uma iluminação diferenciada e uma tela que aumenta o tamanho da fonte. Então, permite que esse aluno, mesmo com essa deficiência, essa baixa visão, ele consiga ler o material. Mas isso a gente vai ver numa aula específica sobre recursos para alunos com algum tipo de deficiência. Outro item. A inclusão é essencial para a dignidade humana e aproveitamento total dos direitos humanos, com certeza. A inclusão aumenta a eficiência e a relação positiva custo-benefício do sistema educativo. Opa. E aí a gente volta para o evento dos direitos das pessoas com deficiência, que até então a gente estava vendo a Declaração da Salamanca, que serviu de base para esse evento. Aí, o que aconteceu nesse evento? O esboço da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi um processo não só desafiador, mas também inspirador, pois a sociedade civil e as pessoas com deficiência assumiram aí um papel central. Exigiu-se que os estados assegurassem, tá? Sempre que fala de estado, gente, pense como país, tá? Todos os países que participaram, eles asseguraram um sistema educacional inclusivo a todos que requeressem educação. E seus principais pontos foram: as crianças com deficiência podem ter acesso a uma educação primária e secundária gratuita, inclusiva, de qualidade, e a uma educação em base de igualdade com outras das comunidades onde vivem. E nenhuma pessoa com deficiência pode ser excluída do sistema educativo geral, tendo como base a sua deficiência. Que é basicamente aquele artigo do primeiro evento que a gente viu, lá de 1945, diz que educação é algo para todos, e que a nossa própria Constituição já deixa isso claro, lá em 1988. Outro quesito. As pessoas com deficiência deveriam receber o apoio de que necessitam dentro do sistema educativo regular, o qual deve oferecer uma adaptação adequada às necessidades individuais. Devem ser adaptadas medidas de apoio individualizadas, eficazes, em ambientes que promovam o desenvolvimento acadêmico e social. Aí esse item a gente vai ter uma aula específica para a gente ver quais são esses recursos, quais são essas medidas de apoio. Outro quesito dentro desse evento ainda é que os Estados-membros, né, os países participantes, deveriam assegurar que as pessoas com deficiência possam aprender Braille, que é um tipo de escrita alternativa. Formas de comunicação aumentativas e alternativas, treino de orientação e mobilidade, linguagem gestual e ter acesso ao apoio e aconselhamento entre pares.
A identidade linguística da comunidade surda deve ser promovida. Aí a gente vai ver isso quando a gente for falar dos recursos para alunos com deficiência visual. Outro item desse evento, para aqueles alunos que são cegos, surdos e surdos cegos, a educação deve ser feita em ambientes que maximizem, potencializem o seu desenvolvimento acadêmico e social, permitindo a possibilidade da educação segregada, separada. Normalmente, os colégios que apresentam alunos com necessidades especiais, educativas, eles apresentam uma sala de multirrecursos. Aí é nessa sala de multirrecursos que vai ter esses materiais, esses recursos que eu vou discutir com vocês numa aula específica sobre esse tema. Então a gente vai ver que para cada tipo de necessidade especial, existe 1, 2, 3 ou mais recursos que podem ser utilizados junto a esses alunos. Aí a gente vai ver isso. Outro item dentro desse evento, os professores com deficiência e aqueles treinados em linguagem gestual e ou braille devem ser empregados. E a formação de toda a equipe de profissionais deve incorporar uma sensibilização sobre a deficiência. Eu não sei se vocês costumam prestar muita atenção em concurso para professor, mas se vocês nunca prestaram, eu recomendo que vocês prestem. Por quê? Ultimamente, aliás, eu não vou nem falar ultimamente, eu vou falar se nos últimos 4 anos tem ocorrido muito curso para a área de vocês, de pedagogia, e principalmente para professor de educação inclusiva, e principalmente essa parte de braille, né? Se alguém, eu não sei se vocês têm braille na grade de vocês, mas se tiver e vocês gostarem, eu até recomendo que vocês façam uma especialização dentro dessa área, porque tem muito concurso dentro dessa área de educação inclusiva, estudo de Libras, e inclusive eu estava até vendo ontem à noite que está tendo um concurso, se não me engano é do Instituto Federal do Sul de Minas, justamente para professores dentro dessa área. E não é 1, 2 vagas, não. É 3, 4, 5. Vocês podem até pensar, né? Pô, 3, 4, 5 é pouco, Marcos. Mas só que para ambiente universitário, 3, 4, 5 é muitas vagas. Eu já fiz milhares de concursos para professor e normalmente é só uma vaga. Por isso que eu digo 3, 4 e 5 é muita vaga. É muito difícil ter concurso para professor que tenha tanta vaga assim, tá? Isso pensando no ambiente universitário. Educação básica, aí já é comum ter 20, 30, 40 vagas, certo? Mas aí é só para incentivar vocês a pensarem em fazer concurso público. Porque concurso público é uma garantia, né, de maior rentabilidade financeira para vocês. Então, se vocês gostarem dessa área, já vão pensando, já fiquem de olho nos concursos que tem. Outro item. As pessoas com deficiência devem ter igual acesso à aprendizagem ao longo da vida, incluindo a educação terciária e a vocacional. A educação terciária aqui, gente, é a educação de ensino superior. É aqui vocês já estão, né? Aqui cursando a faculdade. Outro evento. Fórum Mundial da Educação. Super recente, né? Há 19 anos atrás. 19 não, 20. 20 não, 21. O Fórum Mundial da Educação, realizado em Dakar, os governos e outras agências comprometeram-se a criar ambientes seguros, saudáveis, inclusivos e equitativamente dotados de recursos que conduzam à excelência na aprendizagem e níveis de desempenho claramente definidos para todos, a fim de atrair e manter as crianças de grupos marginalizados e excluídos dentro do ambiente escolar. Este fórum destacou que os sistemas educativos eles devem ser inclusivos, ao procurarem ativamente as crianças que não estão matriculadas e ao responder de forma flexível às circunstâncias e necessidades de todos os alunos. Então, se você for ver até aí,
esse evento não diz nada assim de muito novo, né? Tudo que ele falou aí, a gente já viu praticamente todos os eventos anteriores. Ele só traz um elemento novo que a gente não tinha visto até então. E qual é esse elemento? Essa parte daqui que ele diz, que se deve se procurar ativamente as crianças que não estão matriculadas. Então, esse é um dos quesitos novos que o Fórum Mundial de Educação traz para a gente. O governo, o Estado, ele deve realizar um estudo para ver se na sua população existem crianças que não estão estudando. Caso exista, eles devem conduzir as mesmas para o ambiente escolar, promovendo a ela igualdade de educação, assim como os demais alunos que já habitam, já existem dentro desse colégio. Foram também desenvolvidos neste evento 6 objetivos para cumprir as necessidades de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos até 2015. Aí quais eram esses objetivos? Primeiro, expandir os cuidados na primeira infância e educação, né? Então, justamente, focar na educação infantil, porque é a partir dela que a criança começa a se desenvolver como pessoa, como indivíduo. Segundo objetivo, proporcionar educação primária obrigatória e gratuita para todos. Terceiro objetivo, promover a aprendizagem e aptidões para a vida dos jovens e dos adultos. Quarto, aumentar a 50% a alfabetização nos adultos. Quinto, alcançar a paridade entre gêneros até 2005 e igualdade entre gêneros até 2015, né? Não haver essa separação de homens e mulheres, não ter essa diferença salarial que a gente sabe que acontece, né? Pelo menos para professor, né, pedagogo, que é a nossa realidade, eu nunca ouvi falar sobre essa existência de diferença salarial, não. Eu acho que todo mundo recebe igual. Mas para outras profissões, administração, direito, eu já ouvi falar dessas diferenças salariais. E sexto e último, melhorar a qualidade da educação. Aí a gente chega em outro evento. Aí agora é o Educação para Todos até o ano de 2015. Conseguiremos chegar lá? Esse evento ocorreu lá em 2008 e ele descreveu os progressos feitos e os desafios que ainda persistiu na educação. Isso com base em todos os eventos anteriores sobre educação inclusiva que já tinham ocorrido. Então, o que foi que ele percebeu? Apesar dos aumentos globais da ocorrência de matrículas nas escolas primárias e algumas melhorias na paridade entre os sexos, ainda não são salientados importantes desafios. Aí eles destacaram quais eram os desafios que eles queriam alcançar até o ano de 2015. E dentre eles colocaram os programas de intervenção precoce e a educação na primeira infância não são prioritários, nem estão a alcançar as crianças mais pobres e desfavorecidas. Ou seja, no evento anterior que a gente viu, ele focava bastante, né, que a educação primária, que a educação infantil, ela devia ser prioritária. E esse evento, ele diz que essa questão ela não foi alcançada, que o quantitativo de alunos na educação infantil ainda era muito baixo em relação ao quantitativo de crianças existentes dentro do país. Então, que os países eles não estavam sendo eficientes nesse processo de procurar as crianças que não estavam no colégio e realizar sua matrícula. Então, era preciso ser superado esse problema. Outro problema que eles listaram era que existiam grandes diferenças entre os tipos de populações que participavam dentro do ensino primário. Crianças de populações pobres, de favelas, indígenas, né, que são os grupos marginalizados, e pessoas com deficiência são sistematicamente desfavorecidas. A educação não formal
foi salientada como a principal via de aprendizagem para muitos destes grupos. Aí o que seria essa educação não formal? A educação por meio de passeio a zoológicos, idas a jardins, praças, né? Não ter aquele contato de fato com o professor. Então, esses alunos desses grupos marginalizados, pobres, favelas, indígenas, com algum tipo de deficiência, eles acabariam não indo à escola e eles seriam ensinados por seus pais. E os pais iriam ensinar eles no dia a dia, né? Nos ambientes aos quais eles fossem visitar, o que não é o adequado. O terceiro item que foi discutido nesse evento é que nos países mais pobres, a alfabetização dos adultos aumentou ligeiramente, mas 23% desses adultos, a maioria mulheres, continuavam analfabetas. E por que isso? É aquela questão que a gente vê aqui em nosso próprio país, né? Normalmente, o que acontece? As mulheres, elas ficam em casa para cuidar das crianças, cuidar da própria casa, e os homens saem para estudar, para trabalhar, levar o sustento para casa. Então, essa é uma realidade que a gente vê até hoje. As mulheres não têm as mesmas chances que os homens. Um quarto item que foi discutido é que a igualdade entre gêneros não foi alcançada. Isso foi em 2008, esse evento. Isso até hoje acontece, né? 2020. Um absurdo. Violência sexual, ambientes inseguros e sem condições de higiene, estereótipos e preconceitos no âmbito dos livros escolares e ambientes escolares continuam a alienar as meninas e as mulheres, muitas vezes inferiorizando as mulheres, não é isso? Outro item. As infraestruturas escolares são muito pobres e permanece a existência da escassez de professores a nível global. O relatório afirma que, como uma prioridade internacional, as políticas devem centrar-se na inclusão, na alfabetização, na qualidade, na capacidade de desenvolvimento e no financiamento. Fato, né? Se vocês já fizeram estágio, vocês vão ver que normalmente esses colégios estaduais e do governo, eles carecem de uma série de recursos para esses alunos com deficiência. Eu não lembro se eu já disse para vocês alguma vez, mas eu sou avaliador do Ministério da Educação. Então, de tempos em tempos, eu realizo algumas viagens para avaliar a qualidade de ensino de ambientes universitários. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que tal curso de pedagogia da São Salvador é nível 5, é nível 4, é nível 3, é nível 2 ou é nível 1. O que é esses níveis? Nível 1 é quando é péssimo, horrível o nível de estudo, as metodologias empregadas dentro desse curso. Nível 5 é o nível máximo, é sinal que o curso é, poderia dizer assim, top of mind, é um dos melhores que existem. Aí eu, como avaliador, quando eu chego na instituição, a faculdade, ela tem que me apresentar uma série de documentos do curso. Então, por exemplo, eu tenho que saber quem são os professores do curso, quais são as metodologias utilizadas em sala de aula. A gente tem entrevista com vocês, alunos, né? Eu não sei se vocês já chegaram a participar desse tipo de avaliação, mas os avaliadores, eles têm esse contato com vocês, alunos. A gente tem reunião com o coordenador do curso, com os professores do curso, com a direção, para a gente ver, né, se tudo que é dito bate com os documentos que são apresentados. Então, tudo isso serve para a gente poder avaliar, né, qual é o nível, qual é a qualidade da educação da instituição perante esses alunos. Então, digamos que no final do relatório que a gente produz, a gente verifica que a nota da instituição é nível 1 ou nível 2, que são as notas mais baixas. Então, o que acontece? A faculdade ela é penalizada,
ela não pode abrir vestibular para esse curso por 1 ano ou 2 anos, não tenho certeza. É um desses. Então, tudo isso serve para quê? Como penalidade para a faculdade e para obrigar ela a melhorar o seu perfil educacional. Porque se ela está mal, ela está produzindo alunos que não vão saber empregar aquilo que está sendo ensinado em sala de aula para os seus alunos, né? Então tem todo um efeito cascata. Então por isso que isso acontece. E aí, para a gente concluir a aula de hoje, a gente tem essa pergunta: o que a gente pode concluir com base nesses eventos científicos que foram aqui apresentados? Que são só alguns, na realidade são vários, tá? Eu só peguei assim os principais. Então a conclusão, né, é a seguinte: as avaliações e relatórios de estudos sobre inclusão demonstram que os grupos mais pobres, mais marginalizados e os mais discriminados, né, que normalmente são aqueles que apresentam alguma deficiência física, continuam a escapar pela rede. Estes têm menos acesso à educação e enfrentam a má qualidade, a rigidez e a inflexibilidade dos sistemas educativos irrelevantes que impedem a aprendizagem do aluno. Os planos nacionais e os relatórios globais mencionam cada vez mais os grupos vulneráveis e a importância de atingir os inatingíveis, né? Então a gente tem que produzir, né, um currículo, um projeto pedagógico que englobe todo mundo. A gente sabe que isso é uma realidade, que a própria Base Nacional Comum Curricular estabelece isso. Mas quando a gente chega na prática, é totalmente diferente. A teoria, ela não bate com a prática. A gente está falando aqui de educação inclusiva, mas eu digo isso até para qualquer nível de estudo. Quando a gente está na nossa graduação, estudando prática pedagógica, a gente vê que é tudo lindo, né? Mas vá você fazer o estágio. Quando a gente chega na prática, é diferente. A gente vê que as coisas não são bonitas. Existe uma série de problemas que acontecem que a gente não vê em sala de aula. E aí que vem a grande questão, né? Caramba, como é que a gente vai se portar em relação a tal problema? Aí, eis a grande questão. Então, se isso já acontece no ensino normal, imagine então para o aluno que apresenta esse tipo de necessidade educativa especial. O problema é muito mais embaixo, certo? Aí, próxima aula, próxima sexta, a gente vai começar a ver os recursos que a gente pode empregar junto aos alunos. E eu ainda não falei para vocês, mas eu vou falar qual vai ser a nossa avaliação desse semestre. Aí o que foi que eu pensei? Eu pensei em você sugerir uma aula destinada a alunos com necessidades especiais. Aí que alunos seriam esses? Eu vou deixar vocês escolherem. Mas isso eu vou deixar para a aula que vem. Aí eu vou fazer um slide bonitinho, explicando. Aí vocês decidem, tá bom? Ah, outra coisa. Não precisa se preocupar em decorar o que foi que aconteceu em cada evento, não. Viu, gente? Aqui é só uma visão geral. Eu não vou fazer uma prova perguntando o que foi que aconteceu em cada evento. Isso é só para vocês verem, né, a evolução dos estudos. Basicamente, o que é que eu queria que vocês percebessem? Que os primeiros eventos, eles tinham uma visão geral, englobando tanto crianças, adolescentes, adultos, de qualquer sexo. E à medida que o tempo foi passando, esses eventos passaram a ser mais específicos. Passaram a focar em grupos ideais. Um evento foi focado para as mulheres, outro foi focado para pessoas de baixa renda, outro foi focado para pessoas negras, outro foi focado para indígenas, dentre outros. Só para vocês perceberem que no início existia uma visão geral e à medida que o tempo foi passando, foram criados eventos específicos para cada um desses grupos, tá bom? Mas não precisa se preocupar em decorar o que foi que aconteceu em cada um, não.
Não precisa nada disso. Tá bom? Alguém quer, antes que acabe a aula, que aqui está dizendo que faltam 3 minutos, deixa eu pedir para vocês entrarem no chat, né, a sala de bate-papo, e escreva o nome completo de vocês para constar como presença, por favor. Pode ser? Pronto. Valéria já colocou aqui. Aí, Valéria já está liberada. Valéria, muito obrigado. Daqui a pouco eu mando o slide da aula para vocês. Eu vou só fechar a aula, salvar, e eu mando os slides. Luana também. Obrigado, Luana. Tá liberada. Alexandra também. Obrigado. Luciene também. Obrigado, Luciene. Tá liberada. Deixa eu ver se falta mais alguém. Falta só Carlos. Registre aí sua presença, Carlos, por favor. Carlos, está por aí? Professor? Oi, Luciene, tá falando? Não, é Rafaela. Como é que entra nessa sala de bate-papo? Você tá Que vendo manda pelo notebook ou celular? pelo celular. Vê aí, clique na tela do seu celular e vê se embaixo não aparece uns 3 pontos. Ah, sim. Pronto, vê aí se não tem chat ou bate-papo. Ah, tem. Tem? Pronto. Aí você clica nele e aí você escreve seu nome completo. Ah. Apareceu? Está dizendo enviar para a Valéria. Para não estar nesta reunião. Você clica para aparecer para todos. É porque Ah, pode mandar individualmente. Pronto, apareceu? apareceu. Rafaela Oliveira dos Anjos, não é isso? É. Pronto. Está liberada, Rafa. Tá, obrigado, professor. Tchau. Nada. Tchau.